Fala pessoal, tudo bem? E aí, nós devemos considerar o Neymar 100% Jesus ou 0% Jesus? Rafael Cruz. Pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo porque, como vocês sabem, o Neymar, ele fez uma manifestação lá, ele colocou a faixa 100% Jesus na testa, e o Comitê Olímpico Internacional tá querendo, assim, não é nem punir ele, mas é fazer assim, realmente manifestar que não concorda com essa ideia, porque é uma manifestação religiosa e tal. Depois dessa manifestação, o Neymar teve alguns outros problemas aí, porque ele teve assim, ele falou que vão ter que engolir ele, ele chegou a brigar com o torcedor, que na verdade durante o jogo estava cobrando muito dele, aí depois foi lá meio que falar que ele fez mais que a obrigação, aí ele ficou meio nervoso lá e queria brigar com o torcedor, e eles chegaram até o ponto de comparar o Neymar com o Serginho e falar assim: pô, mas é pra você ver, o Serginho, ele é um cara, o Serginho do vôlei, você vê como é que ele é mais maduro, como é que ele é mais cabeça no lugar. Em compensação, o Neymar totalmente descontrolado, totalmente agitado, não consegue dominar as emoções dele. Essa parte do Neymar foi até usada na final da Liga dos Campeões, que foi outra coisa que também deu polêmica lá. Ele usou de novo, brigou com o torcedor e assim, gerou uma certa polêmica isso, e o pessoal tá falando muito dessa imaturidade dele. Eu fiquei pensando, será que a gente poderia falar que ele é 100% Jesus, que ele é um cristão? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não concordo com essa lei de não poder fazer manifestações religiosas. O Fábio lá do ClickTime, ele até fez um vídeo falando que pode usar burca, mas não pode faixa 100% Jesus. Eu acho que essa comparação dele está exagerada, porque se você proíbe a burca, você está tirando a pessoa do esporte. Ela não vai poder praticar, não vai poder disputar a Olimpíada. Você está excluindo ela porque a cultura dela fala que ela tem que usar aquilo. E nenhum lugar na Bíblia ou nenhum lugar cultural aqui do Brasil fala que você tem que usar uma faixa 100% Jesus. Então é uma coisa que a pessoa escolheu fazer. Então assim, mas independente disso, eu não concordo com essa lei, porque eu acho que é uma pessoa usar um símbolo, usar um crucifixo, por exemplo, usar uma blusa que fale de Jesus, ou o próprio Cruzeiro que foi campeão e usava a blusa assim, que a vitória veio de Deus. Então assim, eu acho que é complicado você querer proibir isso, porque isso é uma manifestação, é a liberdade das pessoas. Então eu acho que não tem muito sentido isso. Mas tem um porém. Desde que eu me entendo por cristão, eu sei que os cristãos devem respeitar as leis, ainda que elas sejam um pouco loucas. Tudo bem que você pode tentar mudar essa lei. Você sabe que tem uma lei absurda, você pode tentar mudar ela, mas o princípio, a orientação principal não é você burlar a lei, você violar a lei, só se realmente for algo muito absurdo contra a sua fé e que você não tenha como fazer nada. Mas se você tem como fazer, que faça. E se não tiver como fazer nada para acabar com essa lei, e se você vê que não é uma lei tão absurda, uma lei que vai totalmente contra a sua fé, que te faz blasfemar, você não precisa violar essa lei, que é o caso do Neymar. Ele sabia que, apesar que as pessoas falam que talvez ele não sabia, mas que não deveria fazer manifestações religiosas, mesmo assim ele resolveu usar a faixa. Já tinha tido problema na Liga dos Campeões, voltou para usar a mesma faixa que tinha problemas. Então assim, nesse ponto, se você pensa como eu que os cristãos devem respeitar as leis que estão ordenando as competições, o trabalho, a escola, respeitar as leis que estão organizando uma cultura, você provavelmente deve dar um ponto a menos para o Neymar nesse caso. Outro ponto que a gente vê claro ali é que ele não conseguiu ter um domínio próprio da paciência dele, do interior dele, e foi lá e brigou e queria discutir com o torcedor e queria quebrar o pau com o torcedor, e na verdade ele fez isso. E se não fossem jornalistas e pessoas ali para tirar ele da briga, ele sabendo que estava sendo filmado, que estava assim, se expondo ao ridículo, provavelmente ele poderia ter pulado aquela divisória ali, até ido para a mão com as pessoas. Então provavelmente também, se você pensa como eu nesse lado, em que um cristão deve tentar buscar a paz com as pessoas, você provavelmente vai dar um outro ponto a menos pro Neymar nesse ponto, porque ele estava assim, promovendo a briga mesmo, ele estava querendo lhe tirar a satisfação e tal. Só que sabe qual que é o objetivo principal desse vídeo? O objetivo principal não é avaliar o Neymar.
É interessante isso, olha só. O objetivo principal desse vídeo é que eu gostaria que você analisasse primeiro os cristãos que você tem como referência para ver se você que vai lá e critica o Neymar porque ele tá lá, que ele tá dando um mau exemplo lá, mas os cristãos que você tem como referência, que você dá a vida por eles, que você defende eles, se eles não são da mesma forma, sabe? Será que você, o cristão que você está defendendo, que você está brigando, ele respeita as leis dos lugares onde ele está? Sabe? Ele tenta mudar ela pela paz, mas na medida do possível ele respeita a lei? Ou ele burla ela do jeito que ele quer, falando que ele é o politicamente incorreto? E nesse intuito ele vai, por exemplo, eu já vi um caso, não é nem politicamente incorreto, mas por exemplo, no Congresso Nacional, se eu não me engano, o pessoal praticamente fez um culto. Os deputados federais fizeram um culto lá e estavam cantando, e teve música, e teve oração. Mas aí você fica pensando assim, não que claro que eu não sou contra música ou contra orações, mas a gente sabe que o nosso estado é laico, então não dá pra mim aceitar isso. Sabe? Não dá. E que tem lugar para as coisas, e tem lugar que não é para ser feita oração nem culto, porque o lugar é para todas as pessoas ali. Então a gente não pode privilegiar certa ideologia, não pode. E outra coisa, você talvez critique o Neymar e fale com ele assim: não, lá o Neymar é brigão, fica caçando briga, isso não é um papel de cristão, ele deveria ser mais manso, saber dominar ele mesmo, saber entender que o público cobra mesmo e tal. Só que aí talvez você tenha um ídolo que incentiva a briga. Um ídolo que eu falo assim, uma pessoa que você fala, nossa, esse cara aqui é o cara, eu dou a vida por ele. Ou então essa mulher é a melhor de todos, dou a vida por ela. Que incentiva a briga também, que incentiva a divisão, que incentiva a luta de classe, luta de ideologia, que incentiva a luta entre família, que fala pra você que se seu pai for comunista, você mande sua família pra merda. Sabe? Que você corra, que você rache sua família por causa de uma ideologia, ou então, sei lá, que até por outras coisas. Muitas vezes as pessoas também querem incentivar que as pessoas briguem em casa para defender uma ideologia, colocam às vezes uma igreja com mais destaque, mais importância do que a própria família, sabe? Tem pessoas hoje em dia que chamam os virgões, chamam as pessoas de virgões, estão zoando até a virgindade agora, e todos esses se colocando como cristãos, sabe? Eu acho complicado isso. Eu acho que é bom você olhar se os seus ídolos, os seus líderes, as pessoas que te influenciam, se elas não estão caindo no mesmo perfil do Neymar, que é um perfil de pessoa que não respeita a lei, não respeita a regra, e que não respeita e que incentiva brigas, sabe? Eu acho que você tem que fazer isso. E como eu falei aqui já, eu não acho que você tem que sair respeitando tudo que te impõe, mas tentar mudar na paz e não tentar infringir leis quando tem como tentar argumentar, ou até aceitar essa lei que não vai ser uma coisa tão impactante, que não vai dar tanta briga assim. E outra coisa que é pior ainda, tome cuidado para você não ser esse infrator de leis, e tome cuidado para você não ser essa pessoa que promove as brigas, sabe? Antes de julgar qualquer pessoa, tente colocar você mesmo nessa carapuça e ver se ela serve em você, e ver se realmente você tá tão puro, tão limpo para poder criticar a ideologia do outro, para poder criticar a fé do outro, para poder criticar a ausência de fé do outro, beleza? Vamos seguir o conselho de Paulo, que também é dado por Jesus, que nós devemos nos examinar nós mesmos e ver que se nós somos tão perfeitões assim, que provavelmente nós vamos ver alguma falha em nós, que muitas vezes criticamos no outro, mas não olhamos para nós mesmos para ver as nossas falhas, que se nós víssemos elas, nós trataríamos o outro com mais compreensão, sabendo que ele pode estar errado por algum equívoco, ele pode estar errado por ignorância, por muitas coisas, e sabendo que a briga não vai levar a paz para ninguém. Sim, é lógico isso, briga não vai levar paz pra ninguém. Beleza? É um vídeo rápido, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha. Vamos divulgar essa mensagem e vamos examinar nós mesmos. Beleza? Valeu, um abraço.